Reais. Acompanhe com a gente. Não é tarefa trivial suprir nosso território de dimensões continentais com cédulas e moedas. É preciso prover a quantidade adequada em cada uma das regiões, sem perder de vista o equilíbrio entre as denominações, a disponibilidade de troco e a qualidade das cédulas e moedas. A pandemia trouxe consigo alguns desafios a mais, dentre eles, uma demanda excepcional da população por papel moeda, que começou a dar sinais ainda em abril. Não levou muito tempo para que o Banco Central percebesse que estávamos diante de algo completamente inédito desde que o real entrou em circulação, em 1994. Em épocas de incerteza, como uma pandemia, dinheiro significa segurança. Famílias e empresas fizeram saques para acumular reservas, e o mesmo se observou em outros países do mundo. Esse foi o contexto que levou à decisão do Conselho Monetário Nacional de lançar a nova cédula de R$200. A cédula homenageia o lobo-guará, um belo animal da fauna brasileira, típico do cerrado e ameaçado de extinção. Mas por que uma cédula de R$200? Primeiramente, porque o BC precisava agir preventivamente e com responsabilidade. Diversos cenários de estresse foram modelados pela equipe econômica do BC e ficou claro que, se nenhuma medida incisiva fosse tomada, poderíamos, sim, ter falta de numerário. É dever do BC atuar para que isso não aconteça. Vivemos em um país heterogêneo no tocante aos meios de pagamento, mas podemos afirmar que o dinheiro em espécie ainda é a base das transações no nosso país. Assim, falta de cédulas e moedas poderia significar o não acesso de grande parcela da população a itens de consumo básico. Diante dessa grave possibilidade, ainda em abril, o BC começou a fazer uso do que chamamos estoque de segurança de cédulas e moedas. É uma quantidade de numerário reservada para situações de aumento de demanda. Além disso, o BC antecipou encomendas de cédulas com a Casa da Moeda. O BC também considerou a possibilidade de importar cédulas, mas não havia disponibilidade de atendimento em tempo hábil para entrega no país. Mesmo com as medidas adotadas, as projeções do BC indicavam que o numerário disponível poderia não ser suficiente para atender a demanda da população. Importante lembrar que a pandemia trouxe consigo o pagamento de auxílios de caráter financeiro. Ainda nesse ano, observamos também o pagamento do FGTS e do Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. Todos esses pagamentos foram considerados em nossas projeções. Os cálculos do BC, numa análise conservadora, estimaram a necessidade de um adicional de 105,9 bilhões de reais, valor financeiro, que precisaria ser gerado num espaço de 5 meses, para além das encomendas de novas cédulas e moedas previstas para o ano, da ordem de 64 bilhões de reais, também em valor financeiro. A Casa da Moeda do Brasil possui um parque fabril dimensionado para as necessidades brasileiras, conforme o padrão histórico verificado até aqui. No entanto, a fim de gerar maior volume financeiro em menor espaço de tempo, imprimir cédulas de R$100 não seria alternativa factível, pois a capacidade de produção da referida denominação em 2020 já estava integralmente adquirida. Nesse contexto, a decisão técnica capaz de fazer o melhor uso de recursos escassos para produzir o máximo de resultado foi a introdução de uma nova denominação de valor mais alto, os R$200. Esse contexto desafiador fez com que as equipes envolvidas trabalhassem com afinco para finalizar um projeto de cédula pré-existente, de forma a cumprir com responsabilidade uma das tarefas mais importantes de qualquer banco central, suprir a demanda da população por papel moeda. Bom, antes de passar a palavra ao presidente Roberto, eu gostaria de dizer muito obrigada, primeiramente, à equipe da Casa da Moeda do Brasil pelo esforço concentrado e incansável de produção e também por abraçar a finalização de um projeto de cédula nova em tempo recorde. Muito obrigada também à equipe do Banco do Brasil, que operacionaliza, junto com o Banco Central, a colocação de cédulas e moedas pelo país. Muito obrigada mais uma vez à equipe do meio circulante do Banco Central pela impecável e imperiosa atuação. Juntas, essas três instituições atuaram de forma profissional e tempestiva para que não houvesse e para que não haja, em tempo algum, qualquer interrupção na entrega de um dos maiores símbolos de qualquer nação,
o dinheiro. Eu gostaria agora, nesse momento, de convidar o presidente Roberto Campos a fazer o seu pronunciamento. Obrigado, Carolina. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para lançar a nova cédula de R$200, que irá se incorporar à segunda família de cédulas do real. O real completou, em julho deste ano, 26 anos. E é hoje o segundo padrão monetário mais longevo da história de nosso país, atrás apenas do R$1000, que foi usado no Brasil desde meados do período colonial até 1942. Na data de hoje, um novo integrante se junta a essa já tradicional família. O lançamento da nova cédula é uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. O aumento foi verificado no Brasil desde o início da pandemia, mas não foi exclusividade do nosso país. Outras nações viveram um fenômeno semelhante. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país. Além disso, com a crise, o ritmo de retorno das cédulas à rede bancária é menor, já que diminui a quantidade de transações presenciais no comércio. O Banco Central tem atuado durante todos esses meses e tem conseguido fornecer cédulas e moedas de modo a atender às necessidades da sociedade de forma adequada. Ainda assim, como estamos vivendo um momento sem precedentes na história, não há como prever se essa demanda por dinheiro em espécie continuará aumentando e por quanto tempo. Neste momento, com essas necessidades, se mostrou oportuno para o lançamento de uma cédula de maior valor, cujo pré-projeto já existia desde o lançamento da segunda família de cédulas, em 2010. A nova cédula passa a ter valor legal a partir de hoje e vai entrar em circulação à medida que houver demanda. O dia de hoje marca o final de um trabalho intenso para colocar a nova cédula nas ruas em um curtíssimo espaço de tempo. Gostaria de fazer um reconhecimento público às equipes técnicas do Banco Central do Brasil e da Casa da Moeda e do Banco do Brasil, pela dedicação e pelo esforço para tornar essa ação possível. Mas o dia de hoje marca também o início de um outro importante trabalho, que é o de tornar a nova cédula e seus elementos de segurança conhecidos por toda a população. Nesse sentido, e assim como aconteceu nos lançamentos anteriores, o Banco Central programou diversas ações para informar ao público as características da nova nota. A campanha de divulgação inclui um vídeo que eu convido a todos a assistirem agora em primeira mão. E, em seguida, a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, dará mais informações sobre as características da nova cédula. Muito obrigado. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova cédula: marca d'água, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Eu gostaria, nesse momento, de proceder à entrega da cédula de R$200 ao presidente Roberto Campos Neto. Obrigado a todos.
Muito obrigada, Roberto, por sua presença no evento. Obrigado. Valeu. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo do Banco Central a cerimônia de lançamento da cédula de R$200. Mais informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente.